Vamos à resolução de mais uma questão SEBRASP. Claro que você já está ciente que deve ter uma estratégia desenvolvida que lhe dê segurança na resolução das questões. Primeiro cuidado é relacionado a isso que nós chamamos de estratégia de segurança. É você só resolver as questões se você tiver uma convicção forte de que você tem domínio do conteúdo. Se você não tem domínio do conteúdo, é interessante você verificar a possibilidade de não responder a questão ou de fazer uma marcação dupla, ou seja, marca certo e errado, porque assim você evita de perder pontos, né, uma pontuação significativa, que dependendo do estabelecido lá no edital, esta perda pode ser de 0,1 a 1 ponto, o que trará, claro, um impacto significativo na sua classificação, na sua possibilidade de classificação para a próxima etapa do concurso. Mas vamos à resolução da questão, lembrando que há estratégias que você pode usar que facilitarão, né, a sua capacidade de resolver a questão. Nós temos uma questão, olha, lembrando que o texto ele vem lá no início, antes das questões, geralmente o texto vem associado a 5, 6 questões, lembrando que a banca faz uma apresentação do enunciado, ela dá um comando, olha, você deve marcar se esta afirmação é certa ou errada. Os sentidos do texto permitem afirmar que o termo desculturização foi empregado com o sentido de aculturação. Em outras palavras, desculturização e aculturação são sinônimos. Se você olhasse os prefixos, a ideia de negação, olha, desde e a, você já teria um primeiro indício de que há uma grande probabilidade de que isto aconteça. Mas lembrando que a banca SEBRASP, ela sempre dá situações, problemas. Então, muito importante você não se precipitar e não sair marcando já correto com esta primeira ideia. Muito importante ler o texto detalhadamente, já lembrando que o texto é de Milton Santos, professor e geógrafo, e o texto ele apareceu lá no livro O Espaço do Cidadão. Assim como cidadania e cultura formam um par integrado de significações, cultura e territorialidade são, de certo modo, sinônimos. Olha, a primeira vez que aparece a palavra, a ideia de sinonímia, é aqui nesta afirmação, quando ele me diz que cultura e territorialidade são sinônimos, e já me disse que há uma relação, não é? Olha, entre cidadania e cultura, então cultura e territorialidade. Olha o que eu vou dizer. Cultura tem a ver com cidadania, para o autor, da mesma forma que territorialidade também tem uma relação com cultura. A cultura é a forma de comunicação do indivíduo com o grupo, do indivíduo e do grupo com o universo, é herança, mas também, olha, a cultura é também um reaprendizado das relações profundas entre o ser humano e o seu meio. O resultado obtido por intermédio do próprio processo de viver. Então, olha, há uma ligação muito forte entre meio, ser humano e cultura. Incluindo o processo produtivo e as práticas sociais, a cultura é o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo, do qual é o cimento. Olha, para eu, a cultura é o que nos dá a consciência, a cultura é o que nos dá a consciência de pertencer a um grupo, do qual é o cimento. É por isso, olha aqui a explicação do que ele falou anteriormente, né? Nós temos aqui uma explicação do que foi afirmado, um argumento, o autor vai usar um argumento para justificar a sua afirmação. É por isso que as migrações agridem o indivíduo. Olha, por que agridem o indivíduo? Roubando-lhe parte do ser, obrigando a uma nova e dura adaptação em seu novo lugar.
Então elas agridem o indivíduo, para que para o autor, cultura tem a ver com territorialidade. Desterritorialização, olha a nova palavra que apareceu, né, que é a perda do território. É frequentemente outra palavra para significar alienação, estranhamento, que são também desculturização. Então, lembra, cultura tem a ver com território, desterritorialização, ou seja, perda do território, tem a ver com desculturização. Observe a linha de pensamento, a forma de argumentar que o autor vai estabelecendo. Esse processo é também o que comanda as migrações, que são, por si sós, que processo? O processo da desculturização para o autor, olha, ele comanda as migrações que são por si sós. Processo de desterritorialização, olha novamente, desculturização, perda de cultura associado à desterritorialização. E, paralelamente, processo de desculturização, olha, o novo ambiente opera como uma espécie de detonador. Sua relação com o novo morador se manifestam dialeticamente como territorialidade nova, olha, que vai dar a aquisição de uma nova cultura, né? E se manifesta dialeticamente como forma nova e cultura nova, que interferem reciprocamente, mudando paralelamente territorialidade e cultura e mudando o ser humano. Pela análise que você percebeu do texto, nós podemos afirmar que desculturização é sinônimo para o autor e a culturação. Para resolução da questão, lembrando, muito importante você estabelecer estratégias para que você possa fazer com tranquilidade. Lembrando que é muito importante você estar sempre com atenção redobrada aos textos, às estratégias que você vai estabelecer de procedimento para que você realize estes procedimentos na resolução da questão. Então, se possível, sempre iniciar olhando ao todo o texto, título do texto, ler o texto antecipadamente e fazer uma leitura cuidadosa no seu processo de preparação, porque assim você também agirá na hora de sua prova. Sucesso, tranquilidade, até o nosso próximo encontro.